autor Randall Scully descreveu pela primeira vez a lei do reverso ao dizer, abre aspas, quanto mais tentarmos conscientemente fazer alguma coisa, menos sucesso sobre aquilo teremos. Essa citação final nos leva a refletir. Será que, ao pararmos de tentar conscientemente buscar o sucesso, aumentamos nossas chances de alcançá-lo? Será que o resultado vem naturalmente quando deixamos de nos importar? Nesse vídeo, iremos entender um pouco melhor sobre a lei do efeito reverso, também conhecida como a lei do esforço reverso. O autor Randall Scully nos leva a um episódio ocorrido na antiga China, onde um comerciante teve a oportunidade de conhecer um homem que, segundo ele, era considerado um dos homens mais sábios de todos os tempos. O comerciante tentou impressionar o sábio contando sobre a quantidade de dinheiro que havia ganhado em seu último negócio. O sábio até entendeu, mas não demonstrou grande impressão. Curioso, o comerciante convidou o sábio para visitar sua imensa casa e testemunhar todas as riquezas que havia acumulado ao longo dos anos. No entanto, o sábio permaneceu indiferente, sem demonstrar qualquer impressão. Ao invés disso, ele questionou o comerciante sobre o motivo dele desejar tanto impressioná-lo exibindo suas posses. Como o comerciante não compreendeu a pergunta, o sábio lembrou das palavras de Lao Tzu, dizendo, abre aspas, aquele que tenta ofuscar as outras pessoas acaba apagando sua própria luz. Aqueles que se consideram justos não podem saber o quão errados estão. Aqueles que vivem se gabando de suas realizações acabam diminuindo o valor do que realmente conquistaram. Fecha aspas. Fomos ensinados que o sucesso exige um esforço. No entanto, em muitos aspectos da vida, esse esforço pode ser contraproducente. No caso do comerciante, ele buscava a aprovação do sábio, mas quanto mais tentava, menos conseguia impressioná-lo de fato. O sábio nos lembrou que quanto mais tentamos impor nossas realizações às outras pessoas, menos brilhamos. Se já alcançamos tanto, por que precisamos constantemente lembrar as outras pessoas disso? As pessoas começam a suspeitar de indivíduos que sentem a necessidade de se gabar e chamar a atenção o máximo possível. O que eles estão tentando provar? Será que estão compensando algo? Parece que precisam convencer o mundo de seu valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de convencer o mundo do nosso valor, menos valor acreditamos que o mundo pense que temos. Se o comerciante não estivesse tão ansioso para impressionar, ele poderia ter deixado suas realizações falarem por si mesmas no momento oportuno, o que teria impressionado o sábio ainda mais. Isso não apenas por causa das conquistas em si, mas também porque não precisaria se vangloriar delas. Isso ditaria um pouco do caráter do comerciante, sua humildade, segurança interior e desapego em relação a objetos externos, como riqueza e status. Assim, a lei do efeito reverso entrou novamente em ação. O comerciante sabotou os resultados desejados ao se importar demais com a opinião do sábio. O paradoxo do controle mental também se manifesta em relação ao nosso bem-estar psicológico. Experimentamos que, ao tentar controlar nossos estados mentais, na maioria das vezes, apenas ficamos em nosso próprio caminho. O professor David Clarke compartilha como o excesso de esforço dificulta a superação do sofrimento emocional. Ele pergunta ao leitor se já engasgamos sob pressão, como durante uma competição, um exame ou uma entrevista de emprego. Ele afirma, abre aspas, você pode ter passado muito tempo se preparando para esse momento. Você repetidamente lembrava a si mesmo que precisava dar o seu melhor. Sentia uma pressão intensa. Toda a sua atenção e energia estavam direcionadas para o seu desempenho. Com grande esforço e determinação, você dá um passo à frente, mas então o desastre acontece. Você estraga tudo e passa por um dos momentos mais vergonhosos da sua vida. Fecha aspas. De acordo com Clarke, o chamado paradoxo do controle mental também se aplica à superação do sofrimento emocional. Tentar demais parar os pensamentos negativos, por exemplo, muitas das vezes acaba piorando eles. Quando caímos no paradoxo do controle mental, percebemos que quanto mais tentamos controlar nossos pensamentos, menos sucesso temos. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar ao contrário. Como referindo na história mencionada no início desse vídeo, o fluxo de criatividade e controle mental muitas vezes não se misturam. Embora sejamos capazes de gerar pensamentos positivos ou ideias criativas, quanto mais tentamos, menos sucesso obtemos. Muitas das vezes, experimentamos nossa criatividade florescendo quando não estamos buscando por ela. Durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada na floresta ou antes de dormir, por exemplo.
É quando deixamos de nos importar com isso e a ideia que estávamos procurando surge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram a seguinte coisa: quando estamos excessivamente preocupados com o resultado final, provavelmente sabotamos o nosso desempenho. A história escrita por Zhangzi, um filósofo taoísta, ilustra como se preocupar demais com o resultado vai contra nós. Quando nos preocupamos excessivamente com o resultado, não importa o que desejamos ou o que estejamos fazendo, sentimos uma tensão. Isso é meio automático do ser humano. Embora sejamos perfeitamente capazes de realizar a tarefa, sentimos uma sensação de urgência. Nossas mentes estão ocupadas com o futuro e podem até se fixar no passado, contemplando erros anteriores, e por consequência isso acaba nos afetando. Podemos acreditar que quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e maior a chance de sucesso. Mas na realidade, ocorre o oposto. Quanto mais nos preocupamos, maior a probabilidade de que nosso desempenho sofra. É aí que a lei do reverso se manifesta novamente. Quanto mais nos preocupamos em alcançar o sucesso, mais ele foge de nós. Quando estamos excessivamente preocupados com o resultado final, é provável que nos esforcemos de maneira que eventualmente obstruam o nosso progresso. Os antigos taoístas compreendiam como as pessoas podem se atrapalhar quando se esforçam demasiadamente para alcançar alguma coisa. Embora esse conceito possa levar a resultados, esses resultados não são o foco principal. Eles podem estar no fundo de nossas mentes, mas nossa atenção está totalmente imersa na tarefa que estamos executando. A própria tarefa deixa de ser uma mera tarefa. É como se o pianista se tornasse a música, o escritor se tornasse o romance, e o jogador de futebol se tornasse o jogo. Quando não há preocupações com conquistas futuras ou ruminações sobre fracassos passados, o desempenho da pessoa não é perturbado por esses pensamentos, o que, consequentemente, melhora o nosso desempenho. Poderíamos afirmar que, uma vez em que deixamos de nos importar, os resultados surgem automaticamente, tanto na saúde mental quanto física. Os obstáculos que criamos para nós mesmos, como resultado de nos preocuparmos com o resultado, desaparecem. É necessário que você seja sensível ao ambiente. Tudo que acontece no ambiente é único e exclusivo daquele momento específico. Quando olhamos para os detalhes específicos, como o que está acontecendo em uma determinada estrada, os carros presentes, as pessoas nesses carros, o que elas estão fazendo, o que elas fazem, pensam e como reagem, percebemos que é uma sinfonia única e sem precedentes que não podemos prever cognitivamente. Podemos apenas contar com nossas habilidades de condução e nossa capacidade de responder adequadamente a tudo que acontece. Nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro criando previsões detalhadas e, em seguida, repetindo constantemente essas fantasias e nossas respostas a elas. Mas quando o momento para o qual nos preparamos chega, descobrimos que nossos planos detalhados se tornarão praticamente inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparações mentais nos impedem de responder adequadamente ao que está realmente acontecendo. Por mais difícil que pareça, foque no processo e esqueça um pouco do resultado final. Claro, você precisa ser excelente no que faz, pois claramente você dando o seu melhor todos os dias, o sucesso que você busca em determinada área da sua vida, ele vai vir de um jeito ou de outro. Bom, se você gostou desse vídeo, quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Para você não custa nada, e para mim me ajuda muito. E para que você também fique por dentro dos próximos vídeos que eu vou postar aqui. Até breve, senhoras, e até breve, senhores.